Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um estudo de hoje. Aqui, pessoal do Fraternidade, né? Sejam todos muito bem-vindos. Hoje nós vamos falar sobre a lei do progresso. Vamos entrar no item da influência do Espiritismo no progresso. Vamos começar com uma leitura do livro Plantão da Paz. Aqui no item Serás fiel. Serás fiel à doutrina de Cristo que, em nome dos benfeitores espirituais, te acolheu com desvelo de mãe. Guardar-lhe-ás os preceitos de amor e luz. Dar-lhe-ás apoio, dedicação e vida. Então eu convido a todos a fecharmos os nossos olhos e agradecermos o dom da vida, esse momento ímpar de aqui estarmos, com esse corpo físico, com essa saúde que nos foi dada. Que Jesus nos abençoe nos ensinamentos de hoje, nos estudos, saibamos aproveitar com a máxima clareza o que nós estudaremos hoje. Que Deus nos abençoe e que assim seja. Muito bem. Então vamos nós ao estudo do Livro dos Espíritos, na terceira parte do Livro dos Espíritos, né? Capítulo 8, Lei do Progresso. E vamos ver sobre a influência do Espiritismo no progresso, que é um dos itens do capítulo 8. Nós vamos começar refletindo sobre a questão 779, em que Kardec pergunta: o homem colhe em si mesmo a força para progredir? Ou o progresso é apenas um fruto do ensinamento? Será que nós temos inato, será que é nossa já a força para progredir? Nós já temos ela conosco? Ou será que nós só vamos progredir se alguém nos ensinar a progredir? Se a gente colher algum tipo de ensinamento, será que nós vamos conseguir esse progresso sozinhos? Ou nós temos que conseguir esse progresso junto com outros irmãos? Os Espíritos respondem para Kardec: o homem se desenvolve por si mesmo, naturalmente. Então nós temos em nós a força do progresso. Nós temos em nós o aperfeiçoamento, a melhora. Nós temos em nós essa vontade, ela já vem pronta, a vontade de evolução. Mas os Espíritos dizem também que nem todos estão no mesmo nível de progresso, de progressão. Estamos em níveis diferentes. E é a partir da sociedade que podemos, então, uns auxiliarmos aos outros e chegarmos à progressão, e chegarmos à melhora, chegarmos a um aprimoramento. Uns auxiliando os outros, por força do contato social que temos. Então, com essa ideia dessa progressão dos homens, a gente já traz essa ideia para linkar, para trazer ela junto com o progresso de todas as instituições humanas. A humanidade, de forma geral, ela traz esse progresso. E aí, todas as instituições também vêm progredindo de tempo a tempo, não podia ser diferente. E na questão religiosa também é assim que funciona. E nessa questão religiosa, esse contato social que as religiões promovem, né? Esse encontro de almas que as religiões promovem, almas em que têm os mesmos, uma semelhança de pensamentos, uma semelhança de convicções, e aí
dentro desse contato social na área da religião, promove então troca de princípios, promove certezas, promove uma crença, né? Fé. Então, esse contato social que as religiões promovem, eles vêm nos trazer um fortalecimento dos nossos pensamentos. Promove, então, o encontro de vários indivíduos em prol de um fim, de um momento, né? Procurando uma melhora, procurando esse progresso. E vimos, então, um puxando o outro, e todos se elevando, se trazendo à frente, né? Só que Kardec nos traz que o progresso na humanidade, ele tem o seu princípio na aplicação da lei de justiça, amor e caridade. Então, a gente, a partir do conhecimento da lei de amor, de justiça e caridade, a partir da aplicação da lei de amor, de justiça e caridade, a gente vai avançando, a gente vai melhorando, progredindo. Porque, segundo Kardec, dessa lei derivam todas as outras, porque ela, a lei de justiça, de amor e de caridade, encerra todas as condições para a felicidade do homem. Muito bem, então, sabedores de que essa lei, ela nos traz a felicidade, a paz, né? Se hoje nós já temos ela aplicada parcialmente, se hoje nós já conseguimos um pouco colocar essa lei em prática, então vai ser bem melhor quando a gente conseguir nos aproximar mais e mais e mais, porque se hoje nós já temos um bem, já somos, de certa forma, já temos as nossas felicidades, então quando nos aproximarmos mais e mais, melhor será para nós. Nós vamos nos aproximando mais de Deus, né? E será que vamos conseguir esse progresso? Aí Kardec nos traz no Livro dos Espíritos, que se o homem já conseguiu trazer um progresso, uma evolução até aqui, se a gente olha de anos atrás para até o momento atual, nós já temos um progresso, já conseguimos progredir, na verdade, muito, por que a gente poderia pensar que daqui para frente seria diferente? Daqui para um tempo futuro, nós estaremos com um progresso maior, com uma evolução maior, a título de humanidade. E assim a religião, se hoje está num patamar melhor do que antes, daqui para frente vai se melhorar, vai se purificando, ao ponto de chegar mais próximo e mais próximo da lei de justiça, amor e caridade. Então, sendo essa geração atual e todas as instituições atuais já mais adiantadas do que as passadas pretéritas, nós, no futuro, teremos também instituições e gerações mais evoluídas do que as de hoje, né? E aí, entendendo agora que essas religiões, que essas crenças religiosas vão se depurando e vão se melhorando, né? E que esse progresso está ligado diretamente ao cumprimento das leis de justiça, de amor e caridade, Kardec vem então perguntar aos espíritos, na sua questão 798, o espiritismo se tornará uma crença geral ou continuará sendo professado apenas por algumas pessoas? A crença, a base do espiritismo, Kardec pergunta, ela será bem espalhada? Ela será generalizada para todos, para a maioria? Ou essa crença vai ficar em poucos, entre poucos? Ela não foi feita para todos? Ela não alcançará todos nunca?
Os espíritos respondem: certamente que se tornará uma crença geral. E olha que interessante. Nós temos o espiritismo, as crenças, as bases do espiritismo, como uma base, uma crença que se transformará, se generalizará a todos, né? Chegará essa crença, chegarão essas informações, essas ideias a todos. E isso vai marcar, segundo os espíritos, na resposta, marcará uma nova era na história da humanidade, porque está na natureza. Mas eles alertam que sim, chegará no momento bom, mas que até chegar passará por muitas dificuldades o espiritismo, a crença espírita. Passará por muitas lutas, grandes lutas, e essas lutas, essas dificuldades, esses opositores, eles serão mais por interesse do que por convicção. Segundo os espíritos, a questão da convicção das questões espíritas, ela será mais bem aceita, ela será incontestável. No entanto, interesses pessoais, materiais, lutarão contra essas crenças gerais do espiritismo. Aí sim. Então, haverão dificuldades mais relacionadas aos interesses pessoais, interesses materiais, do que referente às convicções, às crenças do espiritismo. Porque existem aqueles que vêm para lutar contra, que têm as causas inteiramente materiais. Porém, com o passar do tempo, os espíritos vêm nos dizer, na questão 798, que com o passar do tempo, essas pessoas vão ficando isoladas nos seus pensamentos, isoladas nas suas convicções, e aos poucos vão desaparecendo. As ideias se transformam com o tempo, mas nunca de súbito. Os espíritos vêm nos dizer. Elas se enfraquecem de geração em geração, pouco a pouco, e chegam ao ponto de desaparecer, junto com os que as professavam. E aí esses que professavam determinadas ideias que não têm fundamento, que não são sólidas, que não se mantêm, elas vão sendo substituídos, essas pessoas vão sendo substituídas por outros, essas ideias vão sendo substituídas por outras. E só se firmam aquelas ideias que têm uma sólida base. Aquelas que elas coadunam com a verdade. E aí não conseguem ser dizimadas. E aí ele dá exemplo do paganismo, que hoje em dia praticamente não se tem mais pagãos, né? E era comum na época de Roma, e aí vem ao longo das eras, ao longo dos tempos, se dissipando e diminuindo essas ideias errôneas, vamos dizer assim. Então, Kardec, na questão seguinte, ainda pergunta: de que maneira, então, o Espiritismo vai contribuir para o progresso da humanidade? Uma vez que você está me dizendo que sim, que essas crenças espíritas, esses postulados espíritas vão se manter, então, de que forma que o Espiritismo vai ajudar, vai implementar isto a todos para auxiliar a esse progresso da humanidade? E os Espíritos respondem que destruindo o materialismo, que é uma das chagas da humanidade. Essa é a maneira em que o Espiritismo vem auxiliar a gente no nosso progresso. Essa é a maneira com que o Espiritismo vai atuar na sociedade para facilitar o progresso da sociedade. Quando o Espiritismo mostra a vida futura, tira a dúvida sobre a vida futura,
Então o homem vai perceber, por meio do presente, o que lhe será no futuro, porque um está vinculado com o outro. Porque no presente a gente prepara o futuro. Então, se hoje nós sabemos que nós vamos preparar o nosso futuro, então a gente já começa a fazer o plantio, né? A gente já sabe, já não tem, já tira a dúvida do futuro. Então, quando o Espiritismo traz essa compreensão acerca do futuro, isso facilita para a gente. Tira o véu que a gente tinha de o que vai acontecer quando eu desencarnar. O que vai acontecer daqui a 10 anos? Vai acontecer o que eu planejar, o que eu plantar hoje. Acontece no meu futuro. Essa é uma maneira efetiva que o Espiritismo tem de contribuir para o nosso progresso, facilitando a nossa estadia aqui, facilitando nosso raciocínio, a nossa interpretação de tudo que nos acontece. E Kardec ainda quer mais, ainda pede mais, ainda pergunta mais na questão 800. Ele vem dizer: não será de temer que o Espiritismo não consiga triunfar da negligência dos homens e do seu apego às coisas materiais? Será que Kardec vem perguntar para os espíritos, será então que o Espiritismo vai conseguir chamar essas pessoas que são tão materialistas, que têm um apego muito grande? Parece que eles não vão, eu tenho a impressão que eles não virão. Será que a gente não tem que ter medo? Porque eles são muito negligentes, eles não estão muito preocupados com o futuro. Será que o Espiritismo vai conseguir, então, trazer essas pessoas? Vai conseguir tirar eles desse apego, desse materialismo excessivo? E os Espíritos respondem: é certo que uma causa qualquer não consegue transformar o homem como que por encanto. Então, sim, pode, deve acontecer de chamar a todos, vai acontecer de chamar a todos. Mas isso não acontece de uma hora para outra, como que por encanto. As ideias, os espíritos dizem, se modificam pouco a pouco, assim como os indivíduos se modificam pouco a pouco. E é preciso que passem algumas gerações para que se apaguem completamente os vestígios dos velhos hábitos. Então demora, tudo no seu tempo, mas essa transformação acontecerá e ela vai se operar com o tempo, gradualmente, de modo progressivo. A cada geração, uma parte do véu se dissipa. E essas pessoas que hoje são extremamente materialistas, que hoje refutam as ideias cristãs, as ideias que o Espiritismo traz, as crenças gerais do Espiritismo, hoje os que refutam essas crenças vão aos poucos voltando, se dissipando esse véu e vão entendendo até o ponto de aceitar, de entender e de colocar em prática esses postulados. Kardec vem dizer que o Espiritismo se apresenta com 3 períodos distintos na sua apresentação, no seu desenvolvimento. O primeiro período ele diz que é o período em que as pessoas ficam com a curiosidade frente aos fenômenos espíritas. Então, alguns vêm pela curiosidade. E aí, uma segunda etapa, passada essa curiosidade, já vai passar para o raciocínio e para a filosofia. Uma vez curioso com o fenômeno, o indivíduo chega no Espiritismo e começa a estudar, e começa a raciocinar. Está falando assim, entendi, por isso, por aquilo. Eu concordo também com aquilo que os Espíritos disseram, eu concordo com essa crença, eu concordo com essa forma, e você vai entendendo, raciocinando e filosofando sobre a doutrina, a ponto de começar a entrar e a
participar da doutrina. Aí Kardec diz que vem a terceira etapa, o terceiro período, que é o da aplicação dos conhecimentos espíritas e das consequências que são trazidas a partir desse conhecimento espírita. Então, a partir desse, o Espiritismo auxilia o progresso do homem também dessa forma. Também através da curiosidade, do raciocínio e da aplicação, colocar em prática, né, os princípios gerais do Espiritismo. Porque no Espiritismo, a partir do raciocínio, a partir do entendimento dos postulados, a gente entende que os problemas que nós temos no mais alto grau, que interessam ao meu futuro, são sanados, são dirimidos. A gente consegue entender o futuro. Esses postulados espíritas, essas informações que os espíritos nos trazem, nos trazem firmeza, nos trazem confiança, nos trazem calma, livra-nos do tormento da incerteza, diz Kardec. E ao lado de tudo isso, então, secundárias se tornam as questões materiais. Então, esse materialista, uma vez que ele vem entrando lentamente, pouco a pouco, no seu tempo, ele consegue perceber que essas ideias vão tirar algumas dúvidas, algumas incertezas acerca do futuro e acerca dos atos presentes. E aí começa a ter uma mudança de atitude. E começa a trazer essa questão, esses materialistas para a gente. Assim, nós entendemos que o Espiritismo, ao aproximar-nos lentamente, respeitando o nosso momento, vai nos aproximando da lei de justiça, de amor e caridade, então ela vai nos permitindo um progresso mais robusto, um progresso mais pleno, acertado, um progresso mais correto e sem atropelos. Então, esse é o papel do Espiritismo no progresso da humanidade. Esse é o papel que ele traz para nos auxiliar a essa união que ele traz entre o homem e a lei de justiça, de amor e caridade, que nos traz essa convicção de que o Espiritismo é efetivamente uma ferramenta que nos auxilia no nosso progresso. Porque qual a outra crença que pode nos oferecer tantos subsídios como essa para nos aproximarmos efetivamente de Deus? E se ainda assim a gente pode ter ainda algum tipo de dúvida quanto ao Espiritismo, essas crenças gerais do Espiritismo serem implementadas de uma forma bem ampla, né? Não acreditar que ele será uma crença do futuro. Então, a partir do estudo do Espiritismo, da filosofia em cima, do raciocínio em cima dos postulados espíritas, Kardec coloca que se ainda assim você não conseguir se convencer, ele faz uma provocação. Substitua, então, o Espiritismo por alguma coisa melhor. Indica uma solução mais filosófica para todas as questões que o Espiritismo resolveu. Dê ao homem outra certeza que faça ele mais feliz. E ainda continua na provocação, Kardec, dizendo que provai, mas não por negação. Porque quando você diz, isso não é assim, não, eu não acredito nisso, você está com negação. Mas Kardec vem dizer, provai por fatos e não por negação, que isso não é real, que os postulados espíritas não são reais, que nunca foi real e que não pode ser real. Kardec coloca a existência do espírito, a reencarnação. Provai que não é real, diz Kardec. Provai finalmente, Kardec coloca, que essas consequências
do estudo espírita, dos postulados espíritas, não são tornar o homem melhor. Prove que esses estudos não tornam o homem melhor e, portanto, não tornam o homem mais feliz. Pela prática da moral evangélica, da moral a que se tecem muitos louvores, diz Kardec, mas que muito pouco se pratica. Quando houveres feito isso, tereis o direito de refutar o Espiritismo. Olha que interessante que Kardec nos traz. Depois de tanto estudar, depois de tanto nos trazer essas informações dos Espíritos tão importantes, tão esclarecedoras, que nos elevam, nos puxam, nos trazem para frente, né? Todas essas ideias, todos esses postulados, a gente aproveita esses momentos de estudo para reflexão, para mudança de atitudes e para entendimento de que o progresso é uma consequência natural. Ele está inato em nós. Nós não precisamos aprender com outros, nós podemos correr atrás dele. E uma vez que ainda vem amigos na sociedade e nos postulados espíritas que nos auxiliam, nós vamos facilitar, né, essa progressão, esse crescimento nosso. Então o Espiritismo nos traz, nos auxilia, nos orienta e nos leva no caminho certo. Esse é o estudo que a gente tinha para hoje. Nós vamos fazer uma prece de encerramento, né? Agradecendo a Deus por esse momento, agradecendo a Deus por aqui estarmos com paz nos corações, agradecendo por todas as pessoas que nos rodeiam, que estão conosco, nos orientando, que estão nos impulsionando, nos trazendo à frente. Muito obrigado a Deus pelo Espiritismo em nossas vidas. Muito obrigado a Deus por todas as traduções que os Espíritos nos trouxeram para nos auxiliar. Muito obrigado a Deus por esse momento de comunhão, de amizade e de paz. Que assim seja, graças a Deus. Muito obrigado a todos pela presença e até a próxima.